Então, redação é um negócio, a pessoa fala assim, de quem lê muito, escreve bem. Isso aí é história que o povo conta, tá? Eu, por exemplo, eu tenho inúmeros alunos que eram da parte presencial, que leem, assim, absurdamente, manda fazer uma redação, era tristeza. Então, assim, ler ajuda é uma fração. Quem é que escreve bem? Escreve bem quem, olha bem, lê com critério, porque a pessoa tem que ter um critério para selecionar entre as leituras aquilo que vai citar. Tem gente que lê tantos livros e tal, na hora de pegar um assunto e relacionar com o tema, não consegue. Eu não tenho que ler tudo que aparecer. Nós vamos ver o que são os critérios que precisam ser lidos. E quem escreve bem é quem pratica a escrita, tá? E lê com critério. Então, não tem esse negócio de, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever. Heredia, mas não sai nada. Será que não sai nada mesmo? Porque tem gente que tem a síndrome do papel em branco. Ele olha assim, dá aquela coisa, aquela mão gelada, dá aquela... Por pior que seja aquilo que você começa a escrever, tem que começar. Bonito, perfeito, você tem que entregar lá na prova. Aqui é um processo de conhecimento. Então, isso aqui está lá no canal. E a pessoa me mandou isso aqui, tá? E o restante da redação. Eu vou falar deste parágrafo aqui, tá? Por questão de didática mesmo. A pessoa me mandou o primeiro, o outro parágrafo e a conclusão. Por que eu já não vou falar do todo? Porque essa pessoa que veio aqui já vai entender que isso aqui para nós já não atende, tá? Aí eu já vou começar a dizer assim, ó, olha bem, para vocês já se familiarizarem comigo. Não pode ter baixa autoestima. Quando você perceber assim, olha, minha redação, então, Jesus era 0, você não pode ficar assim, ó. Então, eu não vou lá para o concurso que eu vou tirar 0. Não quero isso. Eu quero que vocês pensem assim, não, eu não estou no caminho certo, tá? Se acontecer isso com a redação, né, que vocês me mandarem, se for com essa aqui. E eu vou precisar anotar aqui, ó, detalhadamente, e sim, eu vou mandar essa redação de novo. Por quê? Porque no 0 eu não fico. Tá? Nós estamos num processo assim, porque tem aluno que ele sofre um impacto. Vou deixar para vocês o seguinte. O primeiro ponto nosso aqui, ó, eu estou pegando da introdução, tá? No livro Memórias de uma Envelhecente, O Lado Bom de Envelhecer, a autora Judite Nogueira aborda diversos assuntos relacionados ao envelhecimento. Dentre eles, a importância de se livrar de cobranças e pressões vividas ao longo da vida. Essa marcação, eu vou retomar algumas coisas. Eu chamei e chamo de repertório cultural, tá? O que é repertório cultural? Aí eu já vou detalhar aqui uma coisa assim de suma importância para vocês, que eu quero que vocês tomem nota aí, né, no caderninho de vocês. Repertório. Para a gente construir o repertório, nós vamos já fazer uma organização do que nós temos que estudar, tá? Nós temos que selecionar eixos. Eu sempre trabalho dessa forma. O que é selecionar eixos? Nós não sabemos qual será o tema da redação. Não sabemos. Será que vai cair isso? Será que vai... Quem fica enlouquecido tentando adivinhar tema de redação perde tempo. Você tem que criar uma estrutura de preparação que você chegue pronto para qualquer tema. Qualquer tema. Nós vamos preocupar com o tema. Nós vamos preocupar com conhecimento consistente e venha o tema que vier. Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos garantir um conhecimento mínimo que eu digo assim, ó, que seja suficiente para escrever sobre qualquer tema. Dos vários eixos. O que eu chamo de eixo? Olha, saúde é um eixo. Educação é outro eixo. Política é outro eixo. Economia é outro eixo. Meio ambiente é outro eixo. Sociedade, informática. Então, eu vou até colocar depois para vocês listados, tá? Os principais eixos. Por que eu falo que a gente tem que fazer esse conhecimento assim? Tem aluno que fala assim, eu só vou estudar educação, que é um concurso de educação. E aí acontece o que aconteceu com uma turma que eu tive para agente penitenciário. Cobrou então o quê? Semana de Arte Moderna. E eu falando muitas e muitas vezes, a redação, ela não tem uma obrigatoriedade de se ater ao eixo do concurso, exceto se isso tiver sido colocado no edital. Então, vejam bem, se a banca quer dar uma rasteira e não colocou no edital,
nós podemos fazer um concurso da área de educação e o tema ser o que na área de segurança, que hoje nem está muito distante, né? Que segurança e educação, ou insegurança e educação estão andando muito próximos. Olha, vou começar com o nosso principal, que eu coloquei aqui. É óbvio que nós vamos priorizar o eixo educação. Então, assim, eu vou me preparar para os diversos eixos, medida de segurança, porque eu não estou de brincadeira, estou estudando para tomar posse. Agora, educação, eu vou tatuar na perna, vou tatuar na testa. O que eu tenho que estudar dentro desses eixos? Então, meu Deus, vou estudar para um outro concurso, tudo de informática? Não, olha bem. Geralmente, a redação é para resolver um problema social, tá? Ainda mais esse texto que já foi anunciado na minuta do edital, que é dissertativo. Então, é para resolver um problema social. Beleza. Então, como que eu vou pensar nesse norte? Eu peguei aqui o eixo da saúde. Então, eu preciso saber quais são os principais problemas que a saúde enfrenta, tá? O que ainda é um desafio para ser resolvido? Quais são as medidas que já existem, tá? E é de forma imparcial. Não é pensando se é uma medida de Lula, medida de Bolsonaro, não tem nada com isso, não, tá? Quais são as medidas que dão certo, e quais são aquelas que ainda estão passivas de mudanças. E, olha bem, vamos encontrar problemas, vamos encontrar dados simples de serem memorizados, porque tem gente que enlouquece, tem gente que coloca assim, ó, de acordo com o IBGE, publicado no ano tal de não sei o quê. Será, criatura de Deus, se na hora da prova, desesperado, nervoso, você vai conseguir lembrar desse tanto de número? Será que você vai conseguir levar isso para... Então, tenha misericórdia da sua mente, autoconhecimento. Tá? Eu não vou lembrar assim, de números porque eu apavoro, então eu vou levar o quê? Eu vou sempre fazer o meu resumo daquilo que eu estudei de repertório cultural de uma forma que eu consiga lembrar, tá? De acordo com informações veiculadas no jornal tal, porque isso eu vou conseguir lembrar. Então, você já tem que respeitar a sua mente aí para memorizar esse tipo de informação. Beleza. Então, olha só, escolhi saúde, eu vou entender o quê? Quais são os principais problemas, o que nós temos de principais investimentos e possíveis soluções, preferencialmente que sejam suas. Reflexão, como que nós poderíamos resolver isso aqui? Tá? Então, nós vamos fazer isso com os diversos eixos. Agora, com o eixo da educação, nós precisamos saber muito. Como assim saber muito? Nós precisamos saber o seguinte, como que está o Brasil em relação à educação? Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber, nesse ranking Brasil e Minas Gerais, qual que é a situação de Minas Gerais? O que o Brasil tem? O que é referência? Qual é a educação referência? Qual é o estado que tem educação referência no Brasil? Será que é Minas Gerais? Será? Porque aí nós, né? O que nós temos de ideias que são positivas e que estão sendo reconhecidas dentro da educação, que pode servir, por exemplo, de sugestão para resolver problemas? O que nós temos de gritante? O que os números da educação dizem? E aí vocês não estão estudando só para a redação, vocês já estão estudando para o todo. Então, é nesse sentido. Agora, olha só, eu expliquei a seleção por eixos. Beleza, priorizar o eixo educação. E eu coloquei aqui, ó, montar um caderno de repertório. Não quer dizer que tem que ser um caderno físico. Pode ser um mapa mental, tá? Pode ser um arquivo que você vai lá e acrescenta alguma coisa. Mas o que eu quero disso? Eu quero assim, ó. Separei um momento, por exemplo, no sábado vai ser esse meu momento. No sábado eu vou ler informações sobre educação. Vou tirar um momento ali, pouco tempo, né? Aí o que eu vou fazer? Olha, eu vou estudar sobre a educação para crianças com deficiência. Hoje eu vou entender isso aqui. Como é que isso está sendo tratado no Brasil? Como é que está a situação? Estudei lá, terminei, deixa eu fazer uma anotação aqui, mas não é qualquer anotação. Já é pensando em anotações separadinhas que vocês depois vão colocar, assim como eu coloquei aqui, ó. Olha, vocês vão abrir essa redação de vocês, trazendo um repertório. Porque a banca, quando a banca, vou colocar um negócio aqui, ó, a banca resolveu falar sobre preconceito docente em relação à inclusão. Aí, primeira coisa, você não pode pensar que aquilo ali é um assunto pessoal.
Pelo amor de Deus. Gente, porque aluno, concurseiro, tem hora que baixa o nível de loucura que não tem quem que resgata. O que significa isso? A pessoa está no concurso e o tema é aborto. Aí a pessoa fala, não, de jeito nenhum, minha religião não permite, começa a colocar um negócio de afetividade ali no texto, e o texto não aceita afetividade. Ele é um texto imparcial. Não é sobre você. Não quer dizer que você vai trabalhar aquele tema a partir, vai sair daquela prova ali e você está pecando. Nós não estamos falando disso. Por que eu estou dizendo isso? Imagine aí, eu joguei o tema, né? Preconceito docente em relação à inclusão. Aí você fala, nossa, mas eu não concordo, porque o professor é o que mais quer e tudo. Você não sabe. Então, assim, não leva para si, não. Já começa desprendendo aí. Aí o que ocorre? Você já pode começar diretamente fazendo lá o esquema. O preconceito de professores em relação à inclusão acontece de duas formas, mas é menos rico que você trazer um repertório, tá? A banca olha para você com mais elegância quando você começa assim, ó, conforme dados divulgados pelo Instituto, aí, ok, aí já, tá vendo que eu já estou legitimando o dado, tanto por cento das escolas brasileiras ainda não são verdadeiramente inclusivas. Olhando por esse viés, os profissionais, provavelmente, também deixam a desejar nesse sentido. E aí, olha só, tá vendo? Porque ele é um texto que você assume um ponto de vista, vai ter que provar, mas ok. Aí eu já estou trazendo, como é que eu sei que tantos por cento? Porque eu li, porque eu tenho um repertório cultural para poder dialogar com esse tema. Então, a pessoa já fala assim, não, peraí, eu não estou diante de qualquer pessoa, eu estou diante de um leitor, tá vendo onde que a leitura faz diferença? E uma pessoa que sabe escrever, que trouxe esse repertório, que tem total a ver com esse tema, e está trazendo a informação ali muito bacana. Porque eu também não posso falar assim, ó, a música tal do Legião Urbana, que não sei o quê. Então, relacionando com a inclusão, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é citar uma coisa só para dizer que citou, tem que casar. A informação tem que ter coerência ali, tá? E aí, olha só, eu trouxe esse pedacinho aqui, ele diz o que eu posso citar aqui nesse início. Você pode citar livro, tá? Pode citar obra literária? Claro que pode, especialmente aquelas que são de domínio público. Aí eu estou falando muito de Graciliano Ramos, de Machado de Assis, de Guimarães Rosa e tal. Posso. Ah, mas não é literatura e é um texto sério? Sim. E o que é a literatura? Literatura caracteriza a sociedade, traz figuras, traços típicos. Eu vou pegar Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Olha só, eu posso trabalhar essa obra, pensando aqui nesse repertório, gente, para falar sobre tanta coisa. Olha o Fabiano, que não tinha escolaridade e era fera em fazer contas. Então, assim, e a valorização, se aquele Fabiano entrasse em uma escola e se fosse valorizado o repertório de Fabiano, estou falando Vidas Secas. Então, assim, agora, olha bem, não precisa enlouquecer. Vocês não têm que ir lá e falar assim, oh, meu Deus, agora eu vou ter que ler 200 livros. Tá? Pega lá uma síntese, e faz o seu esqueminha. Olha, para esse tema, vamos idealizar, eu vou colocar essa síntese aqui, ó, desse texto. Eu vou lembrar disso. Não precisa ser do jeito que está escrito no livro. Se for, vai ter que vir entre aspas, tá? A gente vai eu vou dando dicas sobre isso aqui para vocês, tá? Para a gente não, porque senão eu vou puxando aqui demais. Agora, você já tem que começar a fazer esse repertório. Então, coloquei assim, ó, vai falar sobre inclusão. Então, deixa eu selecionar aqui uma informação sobre inclusão dentro da educação, um trecho de livro. Pode ser uma frase? Pode ser uma frase. Ah, pode ser Paulo Freire? Pode ser Paulo Freire. Pode ser Vygotsky? Pode também. Então, assim, pode ser uma frase do meu vizinho. Não, seu vizinho, quem é seu vizinho? Alguém conhece seu vizinho? É uma pessoa de fácil localização na sociedade? Não é? Não pode, não. Não pode ser seu vizinho, porque precisa ter repercussão. Tá? Eu não posso citar um exemplo que aconteceu no bairro, tal. Que bairro que é esse? Heredi, aconteceu no bairro do Rio de Janeiro, que virou nacional. Pode, porque virou, que teve uma repercussão. Então, o repertório tem que ser legitimado e ele tem que ser identificável por quem está ali citando, tá? Então, e por quem está corrigindo, obviamente, né? Não só por quem está citando, que quem está citando conhece, mas por quem está corrigindo. De repertório coringa. Vou te dizer uma coisa,
artigo 1º ao 5º da Constituição Federal. Eu falo com os meus alunos assim, tatua na testa, se o seu banheiro tiver espelho. Por quê? Você fala sobre qualquer tema, com esse artigo 1º ao 5º da Constituição Federal, qualquer tema. Eu até desafio os meninos, às vezes a gente faz, quando eu estou dando aula preparatória para a área de segurança, eles falam, ele disse falar sobre Maria da Penha, se falar, eu falei, qualquer tema, criatura de Deus.